Olá, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de biologia e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre as organelas citoplasmáticas e o núcleo das células, pois nós precisamos compreender direitinho qual a função de cada uma delas, né, o que cada uma delas representa na organização celular, tá bom? Então, nós vamos já dar início, né, ao estudo aí das organelas e do núcleo celular. Vamos lá? Então, aqui nós temos, né, a nossa célula, ok? Então, vamos continuar aí, vamos ver aí cada uma dessas organelas aí. Aqui, ó, eu tenho mostrado para vocês cada uma delas, né? Essa aqui é uma célula animal, tá? Então, nós temos alguns outros organelas que são exclusivas da célula vegetal, ok? Mas vamos ver aqui nesse primeiro momento da célula animal, na sequência da célula vegetal. Então, vamos lá. Primeiramente, dentro da célula, né, nós temos aí as três partes principais da célula: membrana, citoplasma e núcleo. As organelas, elas ficam todas praticamente dentro do citoplasma, tá? Então, vamos ver aí o que é o citoplasma e qual a função dele. Então, o citoplasma é uma região da célula localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. É um composto líquido viscoso e transparente chamado citosol, tá? Então, o citosol possui uma consistência mais grudenta, né, no contorno do citoplasma. Já na parte central da célula, onde está situado o endoplasma, apresenta uma consistência mais fluida, né, mais maleável. Então, a função do citoplasma, o que é isso? O que é a função dele? O que ele realiza, né? Boa parte da produção de enzimas e atividades metabólicas da célula ocorre no citoplasma. Ele é responsável por armazenar substâncias químicas fundamentais para a manutenção da vida. Né? O citoplasma também possui a função de sustentar a ação esquelética celular, né? Através de uma estrutura constituída por microfilamentos e tubos proteicos, né? Chamado de citoesqueleto. Essas estruturas encontradas no citoplasma apresentam diferentes características e possibilitam a realização de alguns movimentos na célula. Tá? Então, essa é a função do citoplasma, né? Ela armazena várias substâncias químicas, né, que são utilizadas para sobrevivência da célula, né, para o metabolismo celular. E essas substâncias, elas são produzidas pelas organelas, né? Cada uma faz a sua parte e para poder o nosso organismo manter em equilíbrio. Então, vamos ver cada uma delas aí bem detalhada, tá? Então, nós temos aqui, ó, a organização interna das células, ela é bem complexa porque ela tem muitas divisões, né? Vamos ver aqui, ó, essa aqui é uma célula vegetal, tá? E aqui a célula animal. A maior parte das organelas, elas são as mesmas, né? Então, nós temos aí, ó, retículo, aqui também tem, né, o rugoso e o liso, ribossomos, aqui também tem, lisossomos. Então, todos esses têm. A diferença está aqui. Diferença da célula vegetal, aqui nós temos o cloroplasto, aqui nós não temos. Aqui nós temos o vacúolo, tá? E aqui nós não temos, tá bom? Então, nós temos aí essa diferença. E também na parte externa da célula, né, que aqui na célula vegetal tem a parede celular, que aqui na célula animal não tem, tá bom? Mas os demais são todos as mesmas, né, e realizam as mesmas funções, tá bom? O retículo endoplasmático, peroxissomos, os ribossomos, os lisossomos, então eles têm as mesmas funções nas duas células, certo? O núcleo também, né, que armazena o material genético, nós vamos ver mais à frente. O nucleolo também, então todos esses são os mesmos. Vamos ver então cada um deles agora. As organelas celulares. Então, o primeiro aí que foi citado é o citoesqueleto. Então, aqui nós temos o citoesqueleto.
Ele é uma rede complexa de estruturas dentro das células, composto por tubos e filamentos proteicos que apresentam espessura bem fina. Somente as células eucariontes contêm essa estrutura, tá bom? As células procariontes, que são as bactérias, elas não possuem essa estrutura de citoesqueleto. As principais funções, né, do citoesqueleto é definir o formato da célula e garantir a organização das substâncias internas, ok? Permitir que as células se juntem a outras, além de possibilitar a circulação de materiais dentro delas. Os filamentos de proteína, miosina e a proteína actina são elementos fundamentais do esqueleto celular. Eles são responsáveis pela parte dos movimentos celulares, alterando o formato da célula, formando pseudópodes, né, que são falsos pés, tá bom? Expansão da membrana celular, além da eliminação de secreções, tá bom? Então, há algumas secreções que não são necessárias mais dentro das células, né? O citoesqueleto também tem essa função de eliminar elas da célula. Nós vamos aqui agora, né, para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, também chamado de aparelho de Golgi, é uma organela do citoplasma composta por 6 a 20 bolsas membranosas com formatos achatados, colocados umas sobre as outras, né? Nesse formato aí que está ao lado. Sua função consiste em sintetizar os lipídios e proteínas, bem como separar as moléculas para serem eliminadas, tá? Então, eles vão sintetizar aí as gorduras, né, e as proteínas, e também separar essas moléculas que não vão precisar mais para eliminá-las. A próxima organela é o lisossomo. O que vem a ser o lisossomo, né? São as organelas responsáveis pela digestão intracelular, que possui capacidade de sintetizar boa parte das substâncias orgânicas. A produção do lisossomo, né, acontece através de bolsas membranosas que se separam do complexo golgiense. Essas organelas possuem duas funções digestivas diferentes. Vamos ver quais são elas? A função heterofágica, que acontece quando o material capturado no exterior da célula por fagocitose, né, destruição de partículas sólidas, ou por pinocitose, ingestão de líquidos ou pequenas partículas, é digerido. E também a função autofágica, né, que refere-se à digestão por parte dos restos da própria célula. Então, ela realiza essas duas funções aí muito importantes para as células, tá bom? Faz parte da digestão celular. A próxima organela, né, são as mitocôndrias, né, que nós já vimos um pouquinho sobre elas na aula anterior, sobre respiração celular, tá? Então, as mitocôndrias possuem formato alongado, são organelas que fazem parte da maior parte das células eucarionte, né? Praticamente todas têm. Elas são responsáveis pela respiração celular, uma vez que é a principal maneira dos seres vivos de conseguir energia, tá? Então, ela é muito importante, porque através da respiração celular acontece a produção de ATP. ATP é a energia que a célula utiliza, tá? Para realizar todas as suas funções. As mitocôndrias são preenchidas em seu interior por um material chamado matriz mitocondrial. Ela possui DNA, RNA, além de várias enzimas e ribossomos, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, dá para a gente ver direitinho, né? Que tem aqui o DNA, né? Tem a membrana interna, a membrana externa, as matrizes mitocondriais, né? Os ribossomos, temos a crista, tá? E aqui nós temos esses espacinhos aqui, né? Que é onde acontece aquele movimento, né? E a função realizada durante a respiração. Agora, os peroxissomos. O que são os peroxissomos? São membranas que fazem parte das células animais e vegetais. Sua principal característica consiste em oxidar os ácidos graxos, né, que sintetiza o colesterol, e para o uso também na respiração celular. Então, ele é muito importante, né? Então, ele consiste em sintetizar, né, os ácidos graxos para sintetizar o colesterol, né? Ele oxida esses ácidos. Então, nós temos aí uma função muito importante em nossas células, né? Que é diminuir aí esses níveis de gordura, né?
da nossa célula. A próxima é o retículo endoplasmático. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático. Nós temos o rugoso, aqui, ó, essa parte aqui, é o retículo endoplasmático rugoso. E aqui nós temos o retículo endoplasmático liso. Vamos ver cada uma das suas funções. O retículo endoplasmático liso não apresenta ribossomos. Ele costuma ocorrer nas células do fígado, tá? As principais funções do retículo endoplasmático liso consistem na síntese de lipídios e esteroides, são hormônios, né? Bem como o armazenamento de cálcio e desintoxicação da célula. Essas organelas desfazem as reações das toxinas, facilitando que sejam expulsas do corpo. Então, esses aqui, ó, esse retículo endoplasmático liso, né, ele realiza uma função muito importante. Síntese de lipídios, de hormônios, tá? E armazenamento de cálcio e desintoxicam as células. Agora vamos ver sobre o rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ou também conhecido como retículo endoplasmático granular, ele é responsável pela produção e o transporte de proteínas celulares por meio do citoplasma. Essas organelas possuem forma semelhante ao do retículo endoplasmático liso, mas no caso delas, a presença de polirribossomos que ficam aderidos na membrana externa da célula. Então, nesse caso aí do retículo endoplasmático rugoso, nós temos aí já uma função bem diferente, né, do liso. Ele está mais ligado à produção e transporte de proteínas. Já o outro que a gente tinha visto, ele é relacionado à síntese de lipídios, né, armazenamento de cálcio, desintoxicação da célula. Continuando aqui, nós temos os ribossomos. Né? O ribossomo tem o quê? Eles são formados a partir do RNA ribossômico, né? Realizam a síntese de proteína também. Encontram-se ribossomos ligados às paredes do retículo endoplasmático rugoso, né? Como nós vimos lá anteriormente, nós temos aí, né, alguns que são dentro da mitocôndria, né? E nós temos também os que são ligados ao retículo endoplasmático rugoso e nós temos alguns ribossomos que são livres, né? Eles ficam dentro do citosol. Dentro do citosol, eles atuam na produção de proteínas, tá bom? Quando eles estão livres. Quando eles estão ligados a alguma outra organela, eles ajudam na função daquela organela. O centríolo, o que é o centríolo? Assim como os ribossomos, né, são organelas não membranosas, encontradas aos pares nas células animais, geralmente próximo ao núcleo celular, tá? Constituídos por túbulos de proteína, participa da formação de cílios e flagelos, além de ser fundamental no processo de divisão celular. O processo de divisão celular nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, nós vamos já dar bastante ênfase aqui nos centríolos, porque eles nos ajudam bastante, né, durante a realização da divisão celular. Continuando aqui, o vacúolo, ele é o quê? Ele é a principal função, é o armazenamento de substâncias, possui forma esférica e ovalada. Seu conteúdo é fluido e sua função é de armazenar substâncias que estão né, na nutrição e na excreção, podendo conter enzimas lisossômicas, tá? Então, esse aqui, ele é encontrado apenas nas plantas, tá? Nas células vegetais. O vacúolo não é encontrado nas células animais, tá? Ele só é encontrado nas células vegetais. A próxima organela é o cloroplasto, que também só é encontrada nas células vegetais, tá bom? O cloroplasto e o vacúolo são exclusivos das células vegetais. Aqui, o que é o cloroplasto, né? Eles estão presentes em células de plantas e em alguns organismos fotossintetizantes. São organelas responsáveis pela produção fotossintética dos carboidratos. Possuem um pigmento verde denominado clorofila, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre o núcleo das células, né? Que é a terceira parte
certo? Da célula, nós vimos membrana, nós vimos o citoplasma e as suas organelas, e agora o núcleo. O núcleo celular é uma estrutura bastante evidente nas células eucarióticas. Lembrando que nas células procarióticas, o núcleo não é bem definido, tá? Ele é espalhado, ele não é definido. Agora, nas células eucarióticas, ele é bem definido, tá? Normalmente, ele tem um formato arredondado ou um pouco alongado. Vamos ver aí sobre as características e o que o núcleo é responsável, né? Em relação a que ele tem responsabilidade nas células, né? A sua estrutura. Vamos lá, estruturas importantes que compõem o núcleo. Nós temos o envoltório celular, né? Onde o núcleo celular é envolvido por uma dupla membrana, denominada envoltório nuclear ou carioteca, né? Que é essa aqui, ó. O envoltório nuclear é essa membrana aqui, né? Essa membrana dupla aqui, ó. Essa mais espessa e uma outra mais fina. A membrana mais externa está em contato com o citoplasma da célula, apresentando vários ribossomos. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Como eu disse para vocês, né? Nós temos os ribossomos que são grudados em algumas organelas. Então, aqui nós temos no núcleo também. A membrana mais interna, por sua vez, mantém o contato com a matriz nuclear. Essa associação com a última encontra-se a lâmina nuclear. Olha aqui, ó, a lâmina nuclear. Então, essa parte interna aqui, né, da carioteca, e ela é chamada de lâmina nuclear. A matriz nuclear. O que é a matriz nuclear? Ela é uma estrutura fibrilar que se espalha pelo núcleo, né? Alguns pesquisadores admitem a existência dela, outros não. Aqueles que não a confirmam acreditam que se trata de uma estrutura formada durante a preparação para a observação das células, né? Então, assim, é bem controverso ainda essa história da matriz nuclear. Mas a maioria acredita que sim, né? Que tem uma matriz nuclear aqui na parte interna do núcleo, tá? E alguns não acreditam. Continuando, nós temos aí o nucleoplasma, né? Que é esse líquido aqui, ó, tá? No interior do núcleo temos o chamado nucleoplasma, uma espécie de gel proteico que possui propriedades semelhantes à do citoplasma. Né? É no nucleoplasma que encontramos a cromatina, definida como DNA, associada a proteínas histonas. 2 tipos de cromatina podem ser identificados. A heterocromatina, que é a dupla hélice do DNA, que é muito condensada, né? E a eucromatina, que é o DNA quando está menos condensado. Então, quando está bem condensadinho, é chamado de heterocromatina, e quando não está, é a eucromatina, certo? Aqui nós temos o nucléolo. O nucléolo aqui, né? Esse aqui é o que está bem no centro do núcleo. Quando este não está em divisão, é possível observar uma estrutura esférica chamada nucléolo, né? Quando o núcleo da célula não está no momento da sua divisão, nós conseguimos identificar o nucléolo. Nele se observa uma grande quantidade de RNA e de proteínas, bem como alças de DNA que saem dos cromossomos e são conhecidas como regiões organizadoras do nucléolo. Nessa estrutura ocorre a formação de subunidades ribossômicas, que após formadas saem do núcleo pelos poros. Tá vendo aqui, ó? Esses furinhos aqui, ó, são chamadas de poros. É por aqui que sai, né, essa estrutura quando é formada aí de DNA e RNA. Então, nessa estrutura, né, quando sai pelos poros, seguem para o citoplasma, onde serão responsáveis por formar um ribossomo. Então, é isso aí. Vamos agora fazer um exercício bem legal e